Lei da Assunção para curar laços com os filhos de Neville Goddard. Esse é o tema deste vídeo e o que você vai receber aqui pode ser o divisor de águas na forma como vive a maternidade. Hoje você vai descobrir como usar a força invisível da sua imaginação para transformar vínculos de dor, afastamento ou até ressentimento em laços de amor profundo, confiança e presença verdadeira. E não estamos falando de teoria distante, mas de uma prática viva, simples e comprovada, que une espiritualidade, neurociência e maternidade consciente para que você se sinta segura e em paz com o papel mais importante da sua vida. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da minha linda Yasmin. Minha missão é unir ciência, psicologia, espiritualidade e neuroarquitetura infantil para apoiar mães que querem criar filhos em ambientes de equilíbrio e afeto. Ao longo dos anos, descobri que o maior espaço de transformação não é apenas o quarto da criança ou a rotina da família, mas a mente e o coração da mãe. E é por isso que este vídeo pode marcar o início de uma nova história para você e para seus filhos. O que você vai aprender aqui é um caminho prático para aplicar a Lei da Assunção de Neville Goddard na maternidade. Esse ensinamento afirma que aquilo que você assume internamente como verdade se manifesta na realidade externa. Se você sustenta dentro de si a imagem de um vínculo difícil, o ambiente confirma esse padrão. Se você assumir o amor, a confiança e a cura como verdades já estabelecidas, a relação se transforma. Esse princípio já impactou milhares de pessoas no mundo e hoje será traduzido para a sua vida como a minha, como mãe. Mas há algo mais importante ainda. Se você deixar de assistir esse vídeo até o final, corre o risco de continuar carregando padrões inconscientes que não começaram em você, mas que podem terminar em você. Corre o risco de repetir histórias de dor herdadas de gerações, de manter vínculos marcados por culpa, distância ou silêncio. Por outro lado, se você ficar comigo até o final, vai aprender a reescrever essa história, assumindo dentro da sua mente a realidade de amor que sempre desejou. Pense por um instante. Quantas vezes você já percebeu que estava reagindo ao seu filho de forma que não gostaria, como se estivesse repetindo atitudes que um dia recebeu? Quantas vezes sentiu um peso de culpa por não conseguir expressar o amor de maneira que desejava? Esses são sinais de que existe um campo invisível governando a relação. Um campo que pode ser curado. A Lei da Assunção mostra que você tem poder de ajudar essa frequência e criar um novo ponto de partida. E esse vídeo foi construído para entregar a você clareza prática e transformação. Você não vai ouvir conselhos superficiais, pode crer, mas vai entender como espiritualidade, neurociência e maternidade consciente se encontram para curar laços. Vai receber uma prática guiada que já ajudou outras mães a sentirem mais confiança, a verem mudanças no comportamento dos filhos e a criarem uma atmosfera de paz em casa. O que você assume dentro de si é a chave. Esse é o chamado para escolher entre repetir o passado ou criar um futuro. E é aqui que começa a sua jornada para curar laço com seus filhos. O peso invisível herdados das gerações. Muitos dos conflitos que surgem entre mães e filhos não nascem do presente. Eles carregam um peso invisível que atravessa gerações. A psicologia transgeracional explica que dores emocionais não resolvidas tendem a se repetir, quase como se fossem memórias que buscam desfecho. A epigenética mostra que experiências de trauma, abandono e até carências afetivas podem deixar marcas químicas no DNA, influenciando como reagimos emocionalmente mesmo décadas depois. E isso significa que muitas vezes, quando uma mãe sente dificuldade de se conectar com seu filho, o que está em jogo não é apenas a relação atual, mas todo um legado familiar que ecoa no corpo e na mente.
Esse peso se manifesta de formas sutis. Pode aparecer no medo constante de errar, em acessos de irritação sem causa aparente ou em sentimentos de rejeição, mesmo quando existe dedicação e amor. São sinais de histórias não resolvidas que continuam vivas. Uma mãe que teve pais emocionalmente ausentes, por exemplo, pode se perceber repetindo ausências, mesmo querendo fazer diferente. E uma mãe que herdou padrões de cobrança excessiva pode, sem perceber, cobrar seu filho de forma rígida. Assim, o passado se infiltra no presente e cria uma teia invisível que dificulta o vínculo. Reconhecer esse peso não é culpar o passado, mas compreender que ele existe. Ao trazer para a consciência essas heranças emocionais, a mãe conquista a possibilidade de romper o ciclo. Quando entende que parte de suas reações não começou nela, mas foi herdada, abre espaço para escolher novos caminhos. A lei da Assunção se torna uma ferramenta poderosa nesse processo, porque permite assumir internamente uma realidade diferente, mesmo que os registros do passado digam o contrário. E esse reconhecimento é libertador. Ele mostra que não estamos condenadas a repetir a mesma história. A cada nova escolha, a cada nova imagem assumida, um padrão antigo pode ser desfeito. E quando uma mãe decide assumir o amor como verdade maior, ela não transforma apenas o presente, mas abre espaço para que seus filhos cresçam livres de pesos que não lhe pertencem. Quando a mente se torna o maior espelho. A forma como uma mãe enxerga o próprio filho se transforma em um espelho invisível que reflete na relação. A mente projeta crenças, expectativas e julgamentos, e a criança, de maneira sutil, começa a responder a esse campo. Quando uma mãe assume mentalmente que o filho é difícil, distante ou desobediente, essa visão passa a influenciar sua postura, seu tom de voz e até sua energia corporal. A criança, por sua vez, capta esse sinal e tende a confirmar o que lhe foi projetado. Isso não é apenas percepção subjetiva, é psicologia comprovada. Estudos sobre efeito Pigmalião mostram que expectativas moldam comportamentos. Quando pais acreditam que seus filhos têm potencial, eles tendem a corresponder positivamente. Esse espelho mental pode ser um aliado ou um obstáculo. Uma mãe que escolhe assumir que seu filho é amoroso, curioso e receptivo cria um campo de confiança. Seu olhar muda, sua linguagem muda e a criança responde ao reflexo que recebe. Isso não significa ignorar desafios reais, mas assumir que a essência do vínculo pode ser fortalecida pela forma como é imaginada. A mente, nesse sentido, atua como arquiteta do relacionamento. Aquilo que ela projeta de forma constante se materializa no campo emocional da família. É importante compreender que a criança não reage apenas ao que é dito, mas ao que é sentido. Palavras de amor ditas em meio a uma crença de impaciência não geram segurança. Já uma atitude simples, sustentada pela convicção interna de amor, cria efeito duradouro. Quando a mãe muda a forma como vê seu filho dentro de si, o reflexo externo começa a se alinhar. Esse é o verdadeiro poder da lei da Assunção. Transformar a lente interna para mudar a realidade externa. Neville Goddard e a ciência da imaginação. Neville Goddard ensinava que a realidade externa é moldada pelo que assumimos internamente como verdadeiro. Sua frase central era clara: aquilo que você sustenta em imaginação com fé e emoção inevitavelmente se manifesta no mundo físico. Durante muito tempo, isso foi visto como um princípio apenas espiritual, mas hoje a neurociência oferece respaldo a essa visão. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que o cérebro ativa as mesmas áreas quando vivencia algo de fato e quando imagina essa experiência de forma intensa.
Isso significa que a imaginação não é um devaneio, mas uma linguagem real para o cérebro e para o corpo. Quando aplicamos essa ideia à maternidade, a força da lei da Assunção se torna ainda mais evidente. Se uma mãe visualiza cenas de proximidade, carinho, diálogo com seus filhos, o corpo reage como se isso já fosse real. Hormônios de bem-estar são liberados, o tom da voz se suaviza e a paciência ela se amplia. Esse estado emocional altera a forma como ela interage com os filhos e os filhos respondem de acordo com a nova energia. Assim, o que começou como imaginação passa a ser comportamento e o comportamento cria novos resultados. O contrário também acontece. Uma mãe que assume mentalmente que sua relação é marcada por conflitos reforma em si mesma os sinais de estresse. O corpo vai fazer o quê? Vai liberar o cortisol, a tensão vai aumentar e a percepção de afastamento se intensifica. A cada repetição desse processo, a mente grava ainda mais profundamente esse padrão. É por isso que Neville dizia que assumir dentro de si uma nova realidade é o primeiro passo para transformar qualquer circunstância. A ciência da imaginação, portanto, não é mística, mas prática. Ela mostra que a mente é capaz de treinar o corpo e criar novos caminhos emocionais. E quando se trata de vínculos familiares, esse princípio abre uma possibilidade extraordinária: reconfigurar relações que pareciam condenadas ao desgaste. As histórias que você conta silenciosamente. Mesmo quando não há palavras, a mente da mãe está constantemente criando narrativas sobre quem ela é e quem seu filho é. Essas histórias internas funcionam como roteiros invisíveis que orientam a forma como ela age. Quando uma mãe pensa repetidamente: meu filho não me respeita, ele nunca me escuta, ou mesmo assim, eu não sou uma boa mãe, ela está alimentando uma trama silenciosa que se torna perceptível em cada gesto, olhar e reação. A psicologia chama isso de profecia autorrealizável. O que acreditamos tende a se confirmar porque nossas ações, conscientes ou não, reforçam a crença inicial. Essas narrativas não são neutras, elas criam atmosferas emocionais que moldam a vida familiar. Uma mãe que sustenta internamente a história de que é insuficiente se coloca em estado de cobrança constante, mesmo sem perceber. Um filho que é visto como difícil acaba sendo tratado com mais impaciência, e esse tratamento o leva a reagir de forma defensiva, confirmando a narrativa que foi projetada. Assim, o ciclo se fecha e tanto a mãe quanto o filho ficam presos em papéis que poderiam ser transformados. Romper com essas histórias exige consciência e decisão. É preciso identificar quais frases silenciosas se repetem dentro da mente e escolher substituí-las por novas verdades. Quando uma mãe começa a sustentar em silêncio: meu filho é receptivo ao meu amor, ou até mesmo nossa relação é segura, ou sou capaz de guiar com calma e firmeza, ela cria uma nova narrativa interna. Essa narrativa, aos poucos, altera seu comportamento e abre espaço para que a criança corresponda de maneira diferente. A força da lei da Assunção está exatamente aí. Ao assumir novas histórias como se já fossem realidade, a mãe não apenas muda a forma como pensa, mas também muda a energia que transmite e a experiência que constrói com seus filhos. Reescrevendo memórias sem apagar o passado. As experiências dolorosas não podem ser apagadas da linha do tempo, mas podem ser reinterpretadas na forma como a mente as registra. É aqui que a prática da imaginação consciente encontra um campo de aplicação transformador. Ao revisitar mentalmente um episódio de conflito com o filho, a mãe pode escolher reconstruir a cena.
Em vez de se prender ao grito, ao choro ou ao silêncio que doeu, ela recria a situação com um desfecho diferente, preenchendo o espaço da memória com imagens de reconciliação, carinho, acolhimento. Essa essa reconfiguração cria novas conexões neurais e oferece ao cérebro um caminho alternativo de registro. Estudos em psicologia mostram que a forma como recordamos os fatos influenciam diretamente nosso estado emocional. Quando uma memória é reinterpretada com novos elementos, ela perde parte de carga negativa original. Terapias baseadas em visualização utilizam exatamente esse princípio: trocar lembranças de tensão por cenas imaginadas de afeto, reduzindo sintomas de ansiedade e fortalecendo a autoestima. E não se trata de negar o que aconteceu, não é isso, mas de permitir que o passado deixe de ser uma prisão emocional. Ao repetir esse exercício, a mãe percebe mudanças sutis no presente. O peso que antes surgia sempre que lembrava de determinado episódio se dissipa e o vínculo com o filho deixa de ser condicionado por aquela dor. Essa prática devolve à mãe o poder de escolher quais imagens internas deseja carregar e transmite à criança uma nova atmosfera emocional. Reescrever memórias é, portanto, um ato de libertação. Não altera o que foi vivido, mas abre espaço para viver o hoje sem as correntes do ontem. O corpo responde ao que a mente acredita. Quando a mente assume uma realidade, o corpo reage como se ela já existisse. Esse princípio é sustentado por estudos em neurociência, que mostram como pensamentos e imagens mentais ativam respostas fisiológicas concretas. Uma mãe que imagina uma cena de afeto com seu filho experimenta a liberação de oxitocina, o hormônio do vínculo, e sente seu corpo relaxar. Sua respiração desacelera, sua voz se suaviza e sua postura se abre. Esses sinais, mesmo sutis, são captados pela criança que responde ao campo de segurança criado. Da mesma forma, quando a mãe alimenta internamente imagens de conflito, afastamento ou rejeição, o corpo libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. A musculatura se tensiona, o tom de voz se torna mais rígido e a criança, obviamente, percebe esse clima de alerta. Ela reage com resistência, com medo ou retraimento e confirma o estado emocional que a mãe já havia assumido. Assim, o corpo se torna não apenas um reflexo, mas também um agente ativo na criação da realidade relacional. Esse elo entre mente e corpo é essencial para entender por que a lei da Assunção funciona de forma tão poderosa. E não se trata apenas de pensar diferente, mas de gerar estados emocionais e fisiológicos que mudam a qualidade das interações diárias. O corpo age como mensageiro, transmitindo ao filho o que a mãe sustenta em silêncio. Quando o corpo responde ao amor assumindo internamente, a relação se reorganiza em torno desse novo campo. A transformação, portanto, começa na mente, mas se confirma no corpo e, incrível, se expande no vínculo. O poder das imagens mentais noturnas. Os momentos que antecedem o sono são portas abertas para o subconsciente ou inconsciente. Nesse estado de transição, a mente está mais receptiva às imagens que escolhemos sustentar, e é por isso que Neville Goddard ensinava que o último pensamento antes de dormir deveria ser a cena já vivida daquilo que desejamos. Quando aplicado à maternidade, esse princípio se torna uma chave poderosa para curar laços. Uma mãe que antes de adormecer revive em sua mente uma cena de afeto com o filho, sentindo como se já fosse real, planta essa imagem em uma camada profunda do inconsciente. A neurociência comprova que durante o sono o cérebro reorganiza informações, bem como fortalece as conexões neurais e arquiva experiências recentes. Se o último registro do dia é um conflito que não foi resolvido,
essa memória vai ser consolidada, reforçando dor e o afastamento. Mas, se a última cena é a de um abraço sentido em imaginação, esse registro vai ganhar força e o corpo reage com a mesma química de bem-estar. Assim, a noite deixa de ser um prolongamento, sabe, das tensões do dia e vai se transformar em terreno fértil para a cura emocional. Essa prática não existe tempo longo nem técnicas complexas. Bastam alguns minutinhos ali de entrega, de olhos fechados, sustentando a cena desejada como se já tivesse sido realizada. E você tem que ter o olhar da primeira pessoa, sabe? Não é você se vendo, mas você sentindo a cena. Repita noite após noite. Ela vai criar um padrão interno que, com o tempo, começa a se refletir nas interações diárias. O poder desse ritual noturno está em preparar a mente e o corpo para acordar já orientados pelo vínculo do amor que foi assumido. O que parecia apenas imaginação, sério, passa a se tornar referência real na relação de vocês. A criança sente o campo invisível da mãe. As crianças não precisam de palavras para captar o estado interno da mãe. Já percebeu isso? Pois é, elas percebem de forma intuitiva a energia emocional que envolve cada interação. Quando a mãe sustenta em silêncio sentimentos de medo, de culpa ou raiva, mesmo sem falar nada, a criança reage com inquietação, com resistência e até mesmo com retraimento. Esse fenômeno é estudado na psicologia do desenvolvimento e é chamado de contágio emocional. O estado de um influencia diretamente o outro, ou seja, o campo invisível criado pela mãe, ele se torna um campo, um clima afetivo no qual o filho vai crescer. E pesquisas mostram que bebês respondem ao ritmo cardíaco e ao tom de voz da mãe, que aliás nós temos um vídeo sobre isso aqui. Ajustando a sua própria regulação emocional a esse padrão, isso significa que a mãe assume internamente e vai se comunicando em camadas que vão além do consciente. Se a mãe cultiva internamente imagem de amor, confiança, proximidade, a criança se sente segura, ela vai se sentir confiante e mais disponível para o vínculo. Quando o campo é de afastamento ou de tensão, a criança tende a fazer o quê? A erguer barreiras, como forma de autoproteção. Esse campo invisível não é destino, mas, olha, sério, ele pode ser transformado. Ao mudar a qualidade das imagens mentais que você sustenta, a mãe altera o tom da sua presença. E esse tom, que é captado pelo filho, reorganiza sua forma de reagir. Assim, a prática da Lei Assunção não é apenas um trabalho interno, mas uma criação de atmosfera que envolve toda a família. A criança cresce mais confiante quando sente que o espaço invisível ao redor dela é preenchido por amor e assumido e vivido de verdade. A prática guiada de reconfiguração interna. Aplicar a lei da Assunção para curar laço com os filhos não acontece apenas pela teoria, mas pela prática constante. O exercício começa com o silêncio. A mãe escolhe um momento de tranquilidade, fecha os olhos e desacelera a respiração, se possível, antes de dormir ou após acordar. Essa pausa já envia ao corpo o sinal de que algo novo está sendo construído. Em seguida, ela traz à mente uma situação de dor que marcou o vínculo com seu filho. Pode ser uma cena de conflito, de afastamento, de mágoa, o que seja, o que vier e que estiver te incomodando. O objetivo não é reviver o sofrimento, mas oferecer à memória uma oportunidade de ser reescrita. E nesse ponto, a imaginação se torna o palco da transformação. A mãe reconstrói a cena, substituindo a reação dura por um gesto de carinho, a distância por proximidade, o silêncio por diálogo. Você vai ver, você vai sentir e assumir como real a versão amorosa dessa experiência.
O cérebro, incapaz de diferenciar realidade externa de realidade intensamente imaginada, começa a registrar essa nova cena como sendo referência possível. E com a repetição diária, o vínculo emocional com seu filho deixa de ser comandado exclusivamente pelas memórias de dor. Uma nova rede neural vai se fortalecendo, sustentando a imagem de uma relação curada, e a cada prática, o teu corpo vai liberando hormônios de calma e reforçando estados emocionais mais estáveis, que passam a se manifestar naturalmente nas interações. Essa técnica não apaga o passado, mas ela cria uma nova base no presente sobre a qual a relação pode se reconstruir. E esse treino é como alinhar a mente com a realidade desejada. Quanto mais se pratica, mais natural se torna assumir que o vínculo já está em processo de cura. A prática guiada é simples, mas a sua repetição que vai abrir espaço para transformações profundas, provando que a imaginação consciente é uma ferramenta capaz de mudar não só pensamentos, mas a própria dinâmica familiar. Estudos e casos provam a transformação. A aplicação prática da imaginação consciente não está restrita a relatos pessoais, mas já foi observada em estudos e experiências documentadas. Pesquisas em psicologia clínica mostram que a visualização guiada pode reduzir sintomas de ansiedade, melhorar relacionamentos interpessoais. Quando mães passam a praticar a reescrita mental de situações dolorosas, elas relatam quedas significativas nos níveis de estresse e aumento da percepção de segurança no vínculo com seus filhos. Essas mudanças não surgem por acaso, mas pela reorganização das imagens internas que moldam emoções e comportamentos. Casos reais ilustram a força desse método. Teve uma mãe que descrevia o filho como frio e distante e decidiu aplicar diariamente a Lei Assunção. Visualizando correndo na sua direção e dando um abraço, sabe, bem afetuoso. Após algumas semanas, ela percebeu que o filho começou a buscar mais proximidade, pedindo colo e compartilhando detalhes do dia. Um outro exemplo é de outra mãe, que relatava constante discussão. E ao assumir mentalmente cenas de diálogo tranquilo, percebeu que as conversas em casa se tornaram menos tensas e mais abertas. O ambiente inteiro mudou porque o campo invisível sustentado por ela, pela mente, mudou. Esses resultados são consistentes com pesquisas em terapia baseada em imagens que comprovam que a mente pode sim substituir registros negativos por alternativas mais saudáveis. Quando essa prática se soma à maternidade consciente, a transformação não beneficia apenas a mãe, mas também o desenvolvimento emocional da criança. Os filhos se tornam mais confiantes e receptivos quando sentem que a atmosfera da casa foi reconstruída. Esses casos e estudos mostram que a Lei da Assunção não é uma promessa vaga, mas um recurso aplicável que já impactou a vida de muitas famílias de forma concreta, inclusive a minha. Quando a cura da mãe cura gerações. Curar laços com os filhos não é apenas resolver conflitos imediatos, é também transformar o futuro. A epigenética mostra que experiências emocionais deixam marcas químicas que podem ser transmitidas de geração em geração. Isso significa que quando uma mãe decide interromper padrões de dor, não está apenas beneficiando a si mesma e ao seu filho atual, mas influenciando positivamente descendentes que ainda nem nasceram. Romper ciclos é oferecer uma herança emocional mais leve, em que o amor e confiança se tornam o novo ponto de partida. Esse impacto pode ser sim observado em famílias que repetiam histórias de abandono, até mesmo de violência ou ausência emocional. Quando uma mãe se dispõe a olhar para dentro e assumir novas imagens mentais, ela cria uma ruptura nesse padrão. O filho cresce em um ambiente emocional diferente, aprende a se relacionar com mais segurança e leva esse modelo para suas futuras relações. Assim, a transformação que
aliás, que começou em uma decisão interna, se multiplica em ondas que atravessam em gerações. Exemplos clínicos confirmam isso. Os filhos de mãe que passaram por processos de reconfiguração emocional mostram maior resiliência. Também mostra maior autoestima e maior capacidade de construir vínculos saudáveis. Ao contrário, também existe. Quando a dor não é trabalhada, ela tende a se perpetuar, passando de forma invisível como uma herança não desejada. A cura da mãe, portanto, não é um ato individual, mas um ato coletivo que molda o destino da família inteira. Assumir dentro de si a realidade de amor é plantar uma semente que floresce muito além do presente. É dar ao seu filho, ao seu neto, a oportunidade de crescer em um campo mais leve, onde o passado não dita mais as regras e onde a vida pode ser vivida a partir da confiança e da liberdade. Do vínculo quebrado ao vínculo consciente. Uma relação marcada por dor ou afastamento não precisa permanecer fragmentada. O que parecia um vínculo quebrado pode sim ser reconstruído quando a mãe escolhe assumir internamente uma nova versão dessa relação. O processo começa pelo reconhecimento da ferida, mas não termina nela. A partir do momento em que a mãe decide sustentar imagens de amor, diálogo e acolhimento, a mente começa a criar um campo diferente que influencia suas atitudes. Esse campo altera o modo como fala, como toca e como reage. E o filho, ao sentir essa mudança, passa a corresponder de maneira mais aberta. Esse caminho não é feito de uma única escolha, mas de repetições diárias que consolidam uma nova base. A prática da lei da Assunção ensina que, ao manter a cena desejada como já realizada, o cérebro grava essa referência até que se torne natural. Quando a mãe imagina de forma consistente um laço forte, a relação real começa a se alinhar a essa visão. E não se trata de negar desafios ou fingir que está tudo resolvido, mas de assumir que o vínculo pode ser recriado a partir do presente, independentemente do que aconteceu antes. Mães que decidiram trilhar esse percurso relatam mudanças perceptíveis. O filho que parecia indiferente passou a buscar proximidade. A criança, que respondia com resistência, começou a se abrir, e até adolescentes em conflito encontraram espaço para diálogos mais tranquilos. O que une esses relatos é a clareza de que o amor assumido internamente se tornou amor vivido externamente. O vínculo consciente nasce dessa escolha: sustentar dentro da mente o que se deseja viver e permitir que, aos poucos, isso molde a realidade compartilhada. E agora que chegamos até aqui, você percorreu um caminho profundo que mostrou como a mente tem o poder de transformar vínculos familiares. A lei da Assunção, ensinada por Neville Goddard, é hoje confirmada pela neurociência. Revelou que aquilo que você sustenta dentro de si molda sim não apenas seus pensamentos, mas também suas emoções, seu corpo e principalmente a forma como seus filhos se sentem ao seu lado. Vimos juntas como o peso das gerações pode ser interrompido, como a mente age como espelho, como histórias silenciosas precisam ser reescritas, como o corpo responde ao que acredita e como até o ambiente físico reforça a nova realidade. Você também recebeu uma prática guiada capaz de reorganizar memórias e presenciou estudos e casos reais que provam que essa mudança não é apenas possível, mas já transformou a vida de muitas famílias. O mais importante é entender que essa jornada não termina aqui. Cada vez que você decide assumir internamente a verdade do amor, você vai abrir espaço para um futuro diferente, onde o vínculo com seus filhos não é definido pela dor passada, mas pela escolha consciente do presente. Esse é o momento de agir. Quero que você escreva aqui, nos comentários a frase: eu assumo o amor como verdade com meus filhos. Esse gesto simples reforça dentro de você a realidade que deseja viver e cria um compromisso consigo mesma de sustentar essa transformação.
Compartilhe esse vídeo com outras mães que precisam ouvir essa mensagem. Cada mulher que desperta para esse poder interrompe ciclos antigos e abre caminho para uma nova geração crescer em campos de amor e confiança. E se inscreva nesse canal para continuar recebendo conteúdos que unem espiritualidade, neurociência e maternidade consciente. A decisão está em suas mãos. Você pode repetir a mesma história ou escrever uma nova. Ao assumir o amor como verdade, você não cura apenas a sua relação, mas cria um legado de afeto que se estende muito além de você. A transformação começa dentro, mas seus frutos se espalham por toda a família e por todas as gerações que virão. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se quiser muito mais daqui, é só olhar os links na descrição. Um abraço, até o próximo vídeo de Mãe para Mãe.